Fala aí, peixe, beleza? Tudo bem com vocês? É isso aí, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, tá ligado? Eu sou o Fábio Tancredo e hoje vamos falar desse parto aqui super maneiro, conhecido como Romário, o baixinho. Então, sinta-se à vontade, chega mais, vamos aprender sobre esse cara. Isso aí, galera, hoje falaremos sobre o Romário, o grande atleta da nossa seleção brasileira, campeão mundial com a seleção em 1994, sem contar o número enorme de títulos que ele conquistou por onde passou, e é claro, um jogador que chegou aos 1000 gols. Claro que suas controvérsias aí, como é que foi esse cálculo, mas isso é papo para outros vídeos aí também. Sem sombra de dúvida, um dos grandes atletas da história do nosso país, que levou o nome do Brasil para fora, se tornando um dos maiores jogadores de futebol que já existiu. E ganhando uma Copa do Mundo sendo o protagonista, que é o mais importante, o que fez ele também vir parar aqui e ter o seu nome contado aqui para vocês neste vídeo. Mas antes de começar mais um vídeo por aqui, aqueles pedidos básicos que eu sempre faço para vocês. Não se esqueça de curtir, se possível já curta agora, clica na mãozinha, já curte esse vídeo, super importante. Também comente aqui, fale o que você está achando do vídeo, o que você achou do canal e também tem a hashtag no final, beleza? Assim eu sei como é que está sendo as atividades aqui do canal, como é que eu estou fazendo o vídeo e, é claro, sempre buscando melhorar. E, se não se inscreveu, se inscreva, beleza? Retângulozinho vermelho, clica nele, isso aí, tá inscrito no canal. Então, galera, esses são os pedidos, chega deles, agora vamos, se aproxima mais, que agora é hora de contar da vida desse baixinho, desse Romário, grande atleta, hoje senador da República, já foi deputado, mas, em primeiro lugar, foi um grande jogador de futebol. Então, simbora, vamos falar do baixinho, né, peixe? Romário de Souza Faria nasceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1966. Filho do seu Edevair e da dona Manuela, Romário cresceu na comunidade do Jacarezinho e lá viveu até seus 3 anos de idade, podemos dizer assim. Logo em seguida, ele se mudou para a Vila da Penha, onde completou a sua infância e entrou na adolescência também. Basicamente, então, ele foi criado ali na Vila da Penha. E lá na Vila da Penha foi quando o Romário começou a ter um contato com a bola propriamente dito, podemos dizer assim, jogando bola e até entrando em competições. Tudo começou quando ele entrou no time de futebol do seu pai, que o seu pai criou exatamente para que o Romário pudesse jogar. O nome do time era Estrelinha, e a ideia se concretizou muito boa, porque Romário começou a se interessar mais pelo esporte, jogando bola pelos campeonatos e também jogando bola na rua, como todo bom garoto brasileiro que se preza jogar bola na rua, faz parte do nosso sangue, e também desenvolver o seu talento nas quadras do futebol de salão, na época chamado assim, hoje também conhecido como futsal. E nessas competições que ele participava com o time do Estrelinha e também jogando futebol na rua, chamou muita atenção de alguns olheiros que foram vê-lo e acabou sendo levado para fazer um teste na equipe do Olaria. Lá no Olaria, ele foi aceito no ano de 1979 para fazer parte do time da categoria de base. E logo no seu primeiro ano competindo nas categorias de base do Olaria, Romário foi campeão e artilheiro do Campeonato Carioca daquele ano na categoria infantil. E isso chamou tanta atenção dos outros times que eles começaram a querer puxar o pequeno craque para a sua equipe. Quem se deu melhor na história foi o Vasco. E na base do Vasco ele jogou tanto no juvenil quanto nos juniores. Pela equipe Cruz Maltina, o Romário disputou os campeonatos cariocas tanto do juvenil quanto dos juniores, sendo artilheiro 3 vezes, em 1982, em 83 e 84. Só que não ficou apenas na artilharia. Romário, com sua equipe do Vasco, também conquistou o título carioca nos anos de 1983 e 1984. Claro que esse sucesso só poderia dar em uma coisa: o Vasco colocando ele como jogador profissional, disputando jogos pela equipe principal do Vasco.
Só que isso a gente vai ver no próximo capítulo, beleza? Então, vai lá. Bom, como sabemos, Romário jogou as categorias de base pelo Vasco. Então, ele se tornou profissional também pela equipe Cruz Maltina Carioca. Ele estreou pelo Vasco no ano de 1985 em um jogo contra o Coritiba, válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Porém, ele só entrou no segundo tempo, mas não marcou gols. Seu primeiro tento, na realidade, seus dois primeiros gols, ele marcou contra a equipe do Nova Venécia. Mas o seu sucesso começou a ficar mais evidente no futebol brasileiro depois dele se tornar o vice-artilheiro do Campeonato Carioca daquele mesmo ano de 1985. Com isso, os jornais, a imprensa, os fãs começaram a olhar com mais carinho para Romário. E esse bom desempenho feito pelo Romário também o levou a assinar o seu primeiro contrato profissional com o Cruz Maltino. Isso aconteceu apenas no ano de 1986. E aquele ataque do Vasco do ano de 86 prometia muito, porque ele ia jogar ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Dinamite. Para muitos, o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Seu primeiro título com a camisa do Vasco foi a Taça Guanabara de 1986. Porém, naquele ano, o Vasco perdeu a final para o Flamengo. Só que o Romário e o Vasco conseguiram se vingar do Flamengo nos 2 anos seguintes, onde o Vasco conquistou o título carioca em cima do rubro-negro em 87 e 88. Depois disso, com o sucesso e com o bom desempenho do Romário, ele começou a chamar a atenção dos times de fora. E veio um time holandês chamado PSV Eindhoven, que o levou para jogar lá na Holanda. Porém, essa história eu vou contar no outro capítulo. Romário só retornou ao Vasco 11 anos depois, no ano de 1999, após uma temporada no Flamengo, onde ele brigou muito com os dirigentes, podemos dizer assim. Mas essa história eu vou contar na parte do Flamengo. Pela equipe Cruz Maltina, em 99 ele ainda não chegou a jogar, mas em 2000 fez assim, podemos dizer, o melhor ano da carreira do Romário vestindo a camisa do Vasco. Nesse ano, começou com o Vasco chegando à final do Mundial de Clubes, o primeiro organizado pela FIFA, e acabou perdendo nos pênaltis para o Corinthians. Nesse mesmo ano, o Vasco conquistou a Taça Guanabara, onde ganhou de 5-1 do Flamengo. Também conquistou o Campeonato Brasileiro e a final da Mercosul, hoje atual Sul-Americana, depois de estar perdendo de 3-0 para o Palmeiras, lá no Parque Antártica, o atual Allianz Parque, e conseguiu a virada no segundo tempo, vencendo por 4-3. Foi uma final épica que eu sei que todos os vascaínos lembram com muito ardor desse jogo. Porém, nem tudo são flores. Nesse ano também de 2000, começou com o Romário e Edmundo no Vasco. E como vocês vão ver aqui ao decorrer do vídeo, o Romário é um cara que entra muito em atrito com seus companheiros e dirigentes, além de técnicos. Ele brigava muito com o Romário. Não sei se vocês se lembram daquela frasezinha, né? Que o Edmundo fala que o Reizinho tá contente, né? Que ele é batedor de pênalti, aquela coisa tudo mais. O Edmundo tava muito irado. Chegou o Romário e respondeu o Edmundo pela imprensa. Falou bem assim, a corte tá toda feliz, né? E chamou o Edmundo de bobo, o bobo da corte. Acabou ficando o Romário, o Edmundo até saiu do Vasco nesse período. Em 2001, o Vasco não conquistou nenhum título, porém, Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano. Romário saiu do Vasco depois disso, foi para o Fluminense, que eu também vou contar lá na frente, e só retornou no ano de 2005, onde com 39 anos conquistou a artilharia do Campeonato Brasileiro, tendo a chancela de jogador mais velho a conseguir tal feito. Depois disso saiu de novo do Vasco, mas retornou para marcar o seu 1000º gol. Isso no ano de 2007. E a ideia era o seguinte, marcar o gol no Maracanã, certo? Sim, não aconteceu, eu vou contar a história por quê. Ele marcou o seu gol 999 contra o Flamengo no Campeonato Carioca. E depois desse jogo ia jogar contra o Gama pela Copa do Brasil. O jogo seria em São Januário e o Romário pediu para que o jogo fosse para o Maracanã. Só que acabou o tiro saindo pela culatra, porque o Gama eliminou o Vasco da Copa do Brasil naquele ano. E o Romário não marcou o seu 1000º gol. O seu 1000º gol foi acontecer só alguns jogos depois. O jogo contra o Sport em São Januário. Não foi no Maracanã. Sim, foi no estádio de São Januário, num gol de pênalti, assim como o Pelé o fez.
e assim Romário chegou aos seus 1000 gols. Depois de marcar o 1000º gol, ele jogou ainda poucas partidas pelo Vasco, só que ficou interessante aí que ele se tornou o treinador do Vasco nesse período. Depois de um atrito que ele teve com o treinador do Vasco na época, ele assumiu o seu posto e levou a equipe do Vasco até o final do campeonato. Ele ainda ficou também na temporada de 2008, só que durou pouquinho. Acabou saindo do Vasco por brigas com os dirigentes, por conta que o Eurico Miranda, segundo ele, queria escalar o Allan Kardec, ele não queria que o Allan Kardec jogasse, e assim ele deixou o Vasco anunciando a sua aposentadoria. Bom, depois do Vasco, vamos falar da passagem dele pelo Flamengo, que foram algumas também. No Flamengo, ele chegou no ano de 1995, após deixar o Barcelona e vir para o Flamengo. Para muitos jornalistas, até numa pesquisa recente, alguns anos atrás, essa é a maior contratação da história de um clube brasileiro. O time não engrenou naquele ano, foi muito mal, apenas ganhou a Taça Guanabara e ficou entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro daquele ano. No ano seguinte, em 1996, o Romário conquistou o título carioca invicto e sendo artilheiro. Além do Campeonato Carioca daquele ano, o Flamengo também conquistou o torneio chamado Copa Ouro Sul-Americana. Nesse mesmo ano, no final da temporada, o Romário deixa o Flamengo e é vendido para a equipe do Valência. Porém, ele não ficou lá muito tempo, retornou rapidamente ao Flamengo já no ano de 1997. E esse ano foi um ano muito bom para o Flamengo. Por quê? Conseguiu com o Romário, sendo o artilheiro, chegar à final da Copa Rio-São Paulo, que na época existia, e na Copa do Brasil. Entretanto, o Romário jogou poucas partidas no Brasileiro, porque ele retornou para o Valência. Em 1998, não conquistou títulos, porém foi artilheiro do Campeonato Carioca pela 4ª vez consecutiva. Feito isso repetido no ano seguinte, em 99, dessa vez sendo campeão em cima do Vasco. Nesse ano de 99, também o Romário foi campeão pelo Flamengo da Copa Mercosul. Porém, antes das semifinais, antes do segundo jogo da semifinal, para ser mais exato, ele brigou com os dirigentes do Flamengo, pois é, o ego do Romário falando alto de novo. Ele teve o contrato rescindido com a equipe carioca. E assim ele retornou para o Vasco, como eu falei. Outro time brasileiro e carioca que o Romário jogou foi o Fluminense. Depois de sua passagem pelo Vasco em 2001, ele assinou com o tricolor carioca no ano de 2002. E lá foi um dos poucos times onde ele não ganhou títulos, mas ele foi muito bem e teve uma passagem muito marcante, tanto positivamente como também negativamente. No ano de 2002, por exemplo, ele conseguiu levar a equipe do Fluminense para as semifinais do Campeonato Brasileiro daquele ano. E ele foi artilheiro da competição também. Porém, também foi um ano que ele teve muitas brigas. Você se lembra daquele empurrão que ele deu na cara do zagueiro Andrei? Outra treta que ele teve é que ele brigou e bateu em torcedores depois do treino do Fluminense, lembram? Apesar das boas coisas que ele fez dentro de campo, pelo Fluminense, claro, ele também colecionou polêmicas no tricolor carioca. E depois de uma leve saidinha para o futebol do Catar, ele retornou para o Brasil jogando no Fluminense e saiu da equipe carioca no ano de 2004. E aqui um adendozinho, além dos 3 clubes cariocas que ele jogou, ele também jogou no América, que também é carioca, time do coração do seu pai. Lá no América ele jogou apenas um jogo, que foi no ano de 2009, onde ele jogou a decisão, a final da 2ª divisão do Campeonato Carioca. A primeira equipe que ele jogou no continente europeu foi o PSV Eindhoven, lá da Holanda, como eu citei, ali no final da década de 80. Ele chegou para jogar a temporada de 88 e 89. No seu primeiro ano, sua primeira temporada, conquistou o título holandês, além do título da Copa da Holanda. Na temporada seguinte, em 89-90, ele foi artilheiro novamente do campeonato holandês. Na temporada de 90-91, ele voltou a ganhar o campeonato holandês, sendo o artilheiro mais uma vez, e em 4 temporadas ele conquistou seu 3º título do campeonato holandês na temporada 91-92. Romário ficou 5 anos e meio. Depois disso, ele se transferiu para a equipe do Barcelona. No primeiro ano de Romário no Barcelona, foi muito bom. Ele já começou a se destacar muito, sem títulos, porém já se destacando como um dos principais nomes do futebol europeu.
O título veio realmente na temporada seguinte, em 93-94. Neste ano, o Romário foi campeão espanhol, sendo artilheiro. Depois do Barcelona, ele voltou para o Brasil jogar no Flamengo e em seguida ele foi para o Valência. Foi uma passagem onde ele teve mais problemas do que boas coisas. Ele teve alguns treinadores lá e ele brigou com 3 deles em sua passagem. Além disso, ele só ganhou campeonatos, podemos dizer assim, campeonatos amistosos de pré-temporada, sem muito destaque. Romário ainda jogou por outras equipes em outros continentes. Em 2003, ele teve uma curta passagem de 3 meses apenas no Al Saad, do Catar. Ele também teve uma passagem em 2007 pelo Miami, lá dos Estados Unidos. Além disso, ele também jogou na equipe do Adelaide, da Austrália. Então chegamos à seleção brasileira, a trajetória do baixinho Romário na seleção brasileira. A sua primeira convocação aconteceu apenas no ano de 1987. No ano seguinte, em 88, o destaque foi para a participação do Brasil e do Romário nas Olimpíadas de Seul. E naquele ano o Brasil ficou com a prata. A sua trajetória realmente no Brasil começou a ficar mais marcante foi no ano de 89, onde aconteceu a Copa América aqui em terras brasileiras. Foi a primeira vez que vimos a dupla Romário e Bebeto jogarem juntos. O Brasil chegou à fase final, toda no Maracanã, e o Brasil conquistou aquela taça, muito pelo talento do Romário e também do Bebeto. E tudo indicava que o Romário tinha tudo para fazer uma Copa do Mundo em 1990 na Itália muito boa. Porém, foi banco de reservas e jogou apenas alguns minutos contra a Escócia. E depois da Copa do Mundo de 90, veio um período que o Romário ficou fora da seleção. A imprensa brasileira e os torcedores queriam muito que ele fosse convocado para as eliminatórias. Até porque o Brasil não vinha bem nas eliminatórias para a Copa de 94 nos Estados Unidos. Ele só foi convocado realmente para o último jogo contra o Uruguai. Jogo esse que ele destruiu, com 2 gols do baixinho naquele jogo. E aí chegamos no ápice da carreira do Romário, para mim, sem sombra de dúvida, e para, acho que todo mundo concordar comigo, certo? Foi no ano de 94, na Copa dos Estados Unidos, onde ele foi campeão com a nossa seleção brasileira, conseguindo o tetra, título mundial esse que veio depois de 24 anos. E o Romário foi o cara daquela Copa. Ele marcou gols em todos os 7 jogos, com exceção de 2, que foi o jogo contra os Estados Unidos, que o Brasil ganhou de 1-0, o gol do Bebeto, onde ele deu assistência. E é claro, a final que foi 0-0. Claro, mas Romário chegou nos pênaltis e marcou seu golzinho de pênalti. Para depois a gente ver o Roberto Baggio isolar aquela bola para a lua e a gente se sagrar tetracampeão do mundo. Depois disso, ele ficou um tempo sem jogar na seleção. Romário só voltou a jogar pela seleção brasileira no ano de 97, onde ele foi campeão da Copa América e da Copa das Confederações, ao lado de Ronaldo. Chegou a Copa de 98, o Romário teve uma contusão, ficou aquela se ele ia ser cortado, se não ia, se não ia. Acabou sendo cortado e o Brasil foi para a Copa do Mundo sem o Romário. Sai Romário, entra Bebeto e essa foi a dupla de ataque do Brasil naquela Copa. Que foi muito boa, a gente chegou à final, mas perdeu para a França de 3-0. Depois disso ele teve um outro hiato na seleção brasileira até o ano de 2000, onde foi convocado por Emerson Leão e ele fez seus últimos jogos oficiais pela seleção brasileira. Destaque para 7 gols em 2 jogos nas eliminatórias que ele fez. Claro que os adversários eram Bolívia e Venezuela, não conta tanto, mas fica aí para a história, os 2 últimos jogos oficiais ele marcou 7 gols. Até porque depois disso veio Luiz Felipe Scolari, todo mundo querendo Romário na seleção, e Scolari falando não, e acabou não levando Romário para a Copa do Mundo de 2002, sendo que todo mundo queria. Porém, como o Brasil foi campeão, ninguém lembra disso. E Romário se despediu realmente da seleção brasileira. Foi no ano de 2005, quando ele disputou um jogo amistoso contra a Guatemala para marcar realmente sua despedida. E assim ele se despediu da amarelinha do Brasil. Claro que ele continuou sua trajetória pelos clubes, só se aposentando no ano de 2009. Pois é, gente, Romário foi um grande craque, jogou muita bola, era fanfarrão sim, mas era fanfarrão porque podia ser. Ele jogou muita bola, foi o melhor jogador do Brasil de uma geração ali da década de 80, 90, né, até metade da década de 90. Acredito que ele fica lá rivalizando
no bom sentido, né, como o melhor jogador da seleção brasileira desse período aí de 80 para cá, junto com o Ronaldo. Foram os dois maiores jogadores do Brasil nesse período aí. Por acaso, período este que eu acompanho futebol. Eu acho que o Ronaldo foi um pouquinho maior do que ele, pela sua trajetória na Europa, por tudo que ele fez, por tudo que ele passou. Só que o Romário não pode ser deixado de lado. Ele foi um grande jogador, levou aquele time de 94, não nas costas, mas era um líder daquela seleção. Eu acredito que se fosse qualquer outro jogador, fosse um Careca, por exemplo, que é um baita jogador, foi um baita jogador, tivesse no lugar do Romário, a gente não teria o sucesso que teve. Ele baixando daquele jeito, fez gol de cabeça em semifinal no meio de grandes, altos jogadores suecos, por exemplo. Ele se destacou muito e era um grande líder. E colocava a cara a tapa. Isso que eu também acho legal no Romário. No início da Copa de 94, ele falou que o Brasil seria campeão. Foi o único que falou: o Brasil vai ser campeão, a gente vai conquistar essa taça. E à medida que o campeonato foi rolando, ele ficava cobrando os jogadores, os treinadores, que o Brasil podia jogar melhor. Para você ver o quanto ele queria. Mas é isso, gente. O Romário, para mim, foi meu primeiro ídolo no futebol, posso dizer assim. Eu, como flamenguista, como boa parte de vocês conhecem, vi o Romário chegar no Flamengo em 95, vi o Romário ser campeão carioca ali em 99, foi quando eu comecei realmente a acompanhar mais futebol, no ano de 99, com meus 10 anos de idade. A minha primeira camisa de futebol, a minha primeira camisa do Flamengo foi a 11 do Romário. Então eu não posso aqui chegar e falar que eu não gosto do cara. Muito pelo contrário, ele era fanfarrão. Fez eu sofrer muito jogando contra o Flamengo, fez sofrer muito. Mas ele também me deu muitas alegrias. E, cara, tínhamos que ter mais Romários no nosso futebol brasileiro. Só queria deixar aqui meu agradecimento ao Romário por tudo que ele fez pelo futebol, o que ele fez por mim como torcedor do Flamengo, como apoiador do esporte. Ele com certeza cativou muitos torcedores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, de outras equipes também, lá na Europa. Levou o nome do Brasil para fora. E isso vale muito. Isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por assistirem mais um vídeo aqui no canal. Agradeço muito mesmo a vocês. Se não curtiu o vídeo, curta agora. Se não comentou, comente. Até porque a hashtag vai chegar agora. Baixinho Rei. Hashtag de hoje. Baixinho Rei. Beleza? Essa é a hashtag de hoje. Coloque aí nos comentários, não se esqueça. Se inscreva no canal, também é super importante para você receber informação de quando novos vídeos estiverem por aqui. E não se esqueça, claro, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Beleza? Isso aí, galera. Fica com Deus e até a próxima.